Nesta edição, o MPTV recebe no estúdio a promotora de justiça Ana Maria França, que coordena o NCAP, o Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público da Paraíba. Promotora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Qual é a importância do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial, o NCAP, para a população? O NCAP é um órgão criado no âmbito do Ministério Público Estadual, mas atendendo a uma demanda da Constituição Federal. É sabido que desde 88 o Ministério Público tem a missão de exercer o controle externo da atividade policial e nesse mistério foi criado em 2010 esse núcleo que coordena as atividades de controle e fiscalização de policiais, militares, civis e agentes penitenciários. É um espaço que nós ocupamos recentemente, de 2010 para cá, e que está galgando os seus primeiros frutos nesse momento. Promotora, recentemente, o Conselho Nacional do Ministério Público determinou que todos os ministérios públicos do país realizassem inspeções em suas unidades policiais. O que motivou essa decisão? Bem, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele exerce também uma espécie de controle sobre todos os órgãos do Ministério Público do país. E nesse âmbito de atuação nacional, eles também fazem planejamentos estratégicos. A partir das análises e dos nossos encontros anuais, chegou-se à conclusão da necessidade de que nós ocupássemos também esse espaço de fiscalização em delegacia. Então, em setembro do ano passado, houve um grande encontro nacional e, traçando objetivos e planos para 2015, decidiu-se que, doravante, a partir de agora, todos os ministérios públicos, todos os promotores deveriam visitar as delegacias semestralmente. E agora é doravante mesmo. E é extremamente importante salutar. Essa decisão foi motivada pela necessidade de conhecermos a realidade das delegacias, estarmos mais próximos do sistema de segurança e assim a gente conseguir combater um pouco das deficiências existentes na condução dos inquéritos. E o que o Ministério Público da Paraíba fez para acatar com essa decisão do CNMP? Até abril de 2015, quem exercia essas visitas, quem fazia, era o próprio Núcleo de Controle Externo através dos seus 3 membros. Porém, para acatar essa demanda que surgiu semestral e diante do número imenso de delegacias no nosso estado, foi necessário abrirmos o controle externo, não fazendo concentrado e sim de maneira difusa, ou seja, cada promotor em sua comarca, promotor que tenha atribuição criminal, ficou incumbido de 1 ou 2 ou no máximo 3 delegacias para fazer as inspeções. Dessa forma, o Ministério Público da Paraíba conseguiu e está conseguindo acatar essa demanda do CNMP. Promotor, existem 2 projetos, o Impunidade Zero e o Sob Controle. As inspeções determinadas pelo CNMP são parecidas com esses projetos? Extremamente parecidas. Desde que o Ministério Público da Paraíba implantou em sua grade de metas o planejamento estratégico, foi criado no âmbito do Núcleo de Controle Externo projetos anuais para serem executados. Então, o primeiro foi o Impunidade Zero, através do qual os promotores iam às delegacias e lá fiscalizavam os boletins de ocorrência e dentro deles extraía aquelas ocorrências policiais de ação pública incondicionada e requisitava a instauração desses inquéritos. O Sob Controle também fez parte do nosso planejamento estratégico. Terminamos de fiscalizar as 279 delegacias do estado em 2014, em novembro de 2014, e ele consistiu exatamente em que os membros do Núcleo de Controle Externo visitassem todas as delegacias, reconhecendo estrutura física, estrutura de pessoal, volume e demanda de trabalho, e aí tentar corrigir as deficiências encontradas. Atualmente, esse projeto do CNMP de visita às delegacias, ele é muito similar com esses 2 nossos projetos. Então, aqui na Paraíba não é nenhuma novidade e não estamos encontrando nenhuma dificuldade técnica, operacional de exercer essa demanda. Ainda sobre esses 2 projetos, quais os avanços que essas experiências trouxeram?
Com relação à impunidade zero, nós pudemos conhecer a realidade de cada município, a incidência criminógena de cada um deles e conseguimos resgatar alguns crimes que estavam ainda pendentes de investigação, talvez pela ausência de pessoal, muitas vezes pela ausência de pessoal, e a gente conseguiu dar uma resposta à comunidade. No Sob Controle, ele atendeu a uma demanda nossa, que era conhecer a realidade das delegacias, conhecer os delegados, conhecer os agentes, os escrivães e a estrutura de cada uma delas, porque para exercer o controle a gente tem que conhecer primeiro o que a gente quer controlar. Então as duas experiências foram extremamente positivas e exitosas. Promotora, qual o objetivo do MP Combate e como ele deverá ser implementado? O MP Combate, dentro da linha dos planejamentos estratégicos, houve uma mudança de foco. Até 2014, impunidade zero, sob controle, eram projetos específicos do próprio Núcleo de Controle Externo. Mas com as reuniões, com a equipe de planejamento do Ministério Público, nós decidimos que, doravante, esse ano de 2015, trabalharemos no foco só. Um único tema envolvendo todos os CAOPs e todos os centros operacionais. E escolhemos as drogas. Todos sabemos, fazemos parte de uma sociedade que hoje vivencia o flagelo das drogas. Qualquer um de nós conhece uma pessoa que está envolvida com drogas ou foi vítima de uma violência gerada pelo consumo ou tráfico de drogas. Então, criamos o MP Combate. E qual o objetivo desse projeto? Conhecer, cooptar todos os dados que digam respeito a apreensões e prisões por posse ou porte de drogas. Iremos inserir esses dados coletados pela Polícia Militar e pela Polícia Civil dentro de um programa no próprio NCAP e a partir daí vamos desenhar um mapa do crime. E aí, conhecendo, a gente consegue combater. Por isso o nome MP Combate. Promotora, depois das drogas, quais seriam os maiores motivadores do crime? A droga é a causa primária da maioria dos crimes violentos. Depois vem os chamados CVLIs, que são os homicídios. E aí a consequência são os crimes violentos patrimoniais, 157. E são basicamente esses três grandes casos assim que nós alcançamos a partir da análise desse estudo do consumo e tráfico de drogas. Promotora, para finalizar a nossa entrevista, gostaria que a senhora explicasse para os telespectadores como acionar o NCAP e como deve fazer isso. O NCAP é um órgão instalado na Diogo Velho, número 150, no Núcleo Criminal do Ministério Público, e lá atendemos a todos os cidadãos que pretendam tirar dúvidas com relação à atividade policial, que queiram formular alguma reclamação relativamente ao atendimento em delegacia, relativamente à abordagem policial, relativamente ao que acontece dentro dos presídios, envolvendo agentes penitenciários que cuidem e zelem pela segurança de presos provisórios. E também com relação a guardas municipais que exerçam a parcela de poder de polícia. Procurar-nos é super simples, o endereço já foi fornecido, mas também pode ser por telefone. Nós temos um canal de um telefone, chama 127, que é o Disque Corrupção, onde atendemos essas demandas por telefone ou por internet. Ou diretamente no nosso órgão, cujo telefone é 2107-6082. Promotora, muito obrigada pela sua entrevista. De nada, estou às ordens. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.